nós temos um caso aqui de aplicação da média, na prática, na indústria, muita aplicação. Nós temos um caso aqui, né, de uma tabela que foi desenvolvida com a amostra do tempo de carregamento manual de caminhões por minuto. Essa é a informação que nós temos aqui. Então, o caminhão número 1, ele levou 29 minutos para ser carregado. O caminhão número 2 levou 29 minutos também. O caminhão 3, 28 minutos. O caminhão 4, 29 minutos. O caminhão 5, 29. O caminhão 9, 26. O caminhão 10, 25 minutos. O caminhão número 11, 28 e por aí vai. Então, eu tenho uma lista aqui de 20 caminhões só. Só para a gente ter uma ideia. E aí, qual foi o tempo médio de carregamento desses caminhões? Isso é uma medida importante. Aí o que foi feito aqui? A gente construiu um gráfico do tempo de carregamento de caminhões e o tempo médio foi 28,35. 28 minutos,35. E aí eu traço uma linha média aqui, tá vendo? Tem essa linha aqui que é a linha média. Tem essa linhazinha aqui. E aí você percebe o seguinte, né? O primeiro caminhão, ele levou 29 minutos, tá vendo? O primeiro aqui, ó, ele levou 29 minutos. Aí tá aqui, ó, tá vendo? O primeiro caminhão foi 29 minutos, o 29 tá aqui. Então essas bolinhas representam essas informações aqui de cada caminhão. O segundo caminhão também foi 29 minutos. Tá vendo? 29 minutos também. O terceiro caminhão já levou um tempo menor do que a média. 28 minutos. A média é 28,35, um pouquinho menor. Então perceba que eu construí um gráfico de linhas que ele está em volta da média, ele está acompanhando a média. A média é o centro, né? A média, ele é o ponto de equilíbrio. Então esse é o conceito que nós estudamos em média. A média representa um valor normal, representa um ponto de equilíbrio daquele conjunto de dados. Então, como ele é o ponto de equilíbrio, ele vai ser a nossa referência. Aí a gente vai analisar cada medida, né, cada valor do caminhão carregado, vai ver se ele está ali próximo da média. Porque a ideia, estatisticamente, a tendência é que os valores estejam próximos da média. Por isso que a média ela é também chamada de uma medida chamada de medida de tendência central. Ela é uma medida resumo, porque ela resume um conjunto de dados, e ela também é chamada de medida de posição ou medida de tendência central, porque ela tende a ficar no centro, ela tende a equilibrar os dados. Então a gente tem aqui o valor de cada caminhão, o tempo de carregamento, e tem, né, a linha média. Aí nesse gráfico a gente percebe facilmente que o caminhão número 10, ele está bem abaixo da média. Então o caminhão número 10 aqui, ó, a amostra número 10, aqui, ó, foi 25 minutos, tá vendo? Caminhão número 10. O caminhão número 15 aqui, ó, ele está bem acima da média, está demorando muito. O caminhão 15, 31 minutos ele levou para carregar. Então eu percebo aqui nesse gráfico facilmente quem que está mais distante da média. O meu alvo seria a média nesse caso, o tempo médio de carregamento. Se todo o meu processo está regulado para que um tempo médio de carregamento seja lá de 28 minutos, eu tenho aqui alguns caminhões que demoraram. E aí eu vou investigar isso. Por que que demorou tanto o caminhão 15? O que que ocorreu lá? Eu vou investigar. Um gerente consegue ver facilmente essa informação, que existe uma anomalia aqui, né? Ele demorou muito da normalidade. Agora, o tempo médio, esse tempo aqui do 10 que foi muito rápido, não necessariamente quer dizer que é uma coisa boa também. Por que que ele carregou rápido? O que que aconteceu lá? Isso é uma outra pergunta. Ora, se o tempo normal é 28 minutos, por que que esse levou 25? Será que está faltando alguma coisa lá? Será que não carregaram a pesagem ideal? É um caso que tem que ser investigado também. Então, assim, o ideal é o balanceamento ali, é a média. Então, esse é um gráfico muito utilizado nas indústrias de acompanhamento
de cada valor em relação à média. O que são esses números aqui, né? Esses números aqui são chamados de desvio padrão. Desvio padrão é uma matéria, é um instrumento da estatística, ele ajuda a responder à média. Por isso que ele está aqui. Na verdade, foi estabelecido um limite, né? Essa outra linha aqui é um limite de normalidade. Olha, o normal que fique dentro desse 2 desvio padrão aqui, ó. Então, isso aqui é considerado uma normalidade. Se o caminhão, a maioria dos caminhões estão nessa faixa do mínimo e máximo, que é estabelecido por meio de equações, que não cabe discussão aqui, na verdade, isso aqui é uma discussão da área de controle estatístico da qualidade. É ela que faz esses cálculos aí. Então, foi lá estabelecido um limite. O 3 é também aceitável, né? Até 3, mas não é tão bom assim. 3 seria um farol amarelo. Olha, tá muito distante da normalidade. Então, as empresas buscam estar dentro de uma faixa. No caso, dentro de 2 desvios, estatisticamente, você tem 95,44% dos dados estão dentro dos 2 desvios. E isso quer dizer o quê? Que o meu processo estatístico está sob controle. Porque os caminhões estão dentro de 3 desvios. Geralmente 3 desvios é tolerância. Só que assim, quanto melhor tiver aqui a variação dentro de 2 desvios, melhor é meu controle. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, um caminhão, que ele demorou aqui, ó, o ponto 15, né? O ponto 15, 31 minutos, tá vendo? Não foi um resultado bom. Mas ainda assim ele está dentro do meu controle. E o de 25, aí eu vou trabalhar para tentar melhorar, para tentar colocar, ver o que aconteceu, o que demorou 31, e ver o que aconteceu, o que demorou 25 minutos, para tentar identificar a causa lá, para tentar que esse número se normalize, entre dentro da normalidade, dentro de um desvio padrão ali, até 2 desvios. Esse aqui é um caso real que um aluno me apresentou num trabalho de sala na universidade. Ele me apresentou porque é justamente do posto que ele trabalha e o acompanhamento que ele faz. O que tem aqui, né? É a mesma coisa do gráfico de controle. Você tem as peças que são produzidas para montar um carro e, logicamente, as peças têm que ter a medida certinha. Ela não pode ser não pode passar muito e nem ser muito menor do que aquela que foi estabelecida. Senão, como é que você monta um carro? Você já parou para pensar nisso? Cada peça de um carro tem que encaixar certinho. E aí você já reparou que no carro é tudo alinhadinho? Aquilo ali, você tem que ter um controle forte ali para que a peça saia na medida. Maquinário, mão de obra, matéria-prima. Aí aqui você tem um gráfico para cada parte da peça. Com uma linha azul aqui seria a linha média, o desejado, com um limite aqui mínimo, nesse caso aqui a própria empresa que estabeleceu, tá vendo? Para esse caso. E aí o limite máximo, ou seja, se ultrapassar se for um pouco mais além, não tem problema. É isso que a empresa está controlando lá. Então você vê que esse processo aqui está controlado, dessa parte da peça aqui, ó. Tá vendo? Está controlado. Um gerente vê isso, ele vê que está controlado. Essa aqui também tá, ó. Essa aqui tá, mas você já tem alguns pontos aqui, ó, que estão fora, tá vendo? Algumas peças estão fora do padrão desejado. Aí você tem que ir lá investigar o que está acontecendo, que foi que essa peça... Porque você perde a peça. Ou você perde, ou ela vai voltar, se for possível fazer uma adaptação nela, às vezes tem peça na indústria que não tem como, você tem que descartar. Então isso é perda. Isso é perda. Para esse caso em particular, né? Nós temos aqui, né, que está dentro de uma faixa também entre o mínimo e o máximo, né? Aqui também, mas você tem alguns fora, tá vendo? Tem vários pontos fora aqui, ó, do máximo. Então, um gerente ele consegue enxergar todas as peças por meio desses gráficos aí que ele é representado por uma linha média, que é essa linha azulzinha, que a gente está vendo, né? Essa linha azul aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui é a linha média, onde você quer que os dados estejam próximo dela. Isso aqui é um exemplo de aplicação real da média. Volto a falar, né? Lógico que tem muitas outras medidas aqui que são utilizadas para ajudar a entender todo esse cenário, mas nós vamos restringir só a média aqui. Vamos devagar. Tem um outro exemplo aqui, que aí é a outra parte da peça, no caso seria a traseira, né? A
traseira do veículo também, que tem todo o controle. Isso aqui é a parte da frente, né, o paralama. Isso aqui é um controle gerencial. Isso aqui é um controle. É usado na prática na indústria. Ok? Então aí, né, mais um exemplo de aplicação da média, né, da importância do uso da média.